Capital Contabilidade, imposto de renda, abertura, regularização e encerramento de empresas. @Capital Contábil _. Nova Aliança Distribuidora, distribuição de alimentos, foco na área de mercearia seca e doce. @Nova Aliança Distribuidora SP. Colo de Mãe, literatura infanto-juvenil cristã. Divulgação e venda no varejo de literatura infanto-juvenil cristã. @Larifarias.colo de Mãe. Pico Ruxos, educação que acolhe, ensina e prepara para o futuro. Colégio Pico Ruxos. Appian-Way, bicicletas motorizadas com condições especiais, qualidade, economia e ótimas condições. F5 Star Seguros, especialistas em auditoria e redução de custos para plano de saúde, empresarial e familiar. Bloom Odontologia, seu sorriso, sua autoestima, confiança e seu bem-estar. Atendimento cuidadoso e planejamento individualizado com a doutora Lani Martins. Grande abraço a você que me acompanha aqui novamente. Obrigado por você apertar o play ou o controle da sua TV aqui na TV Guarulhos no canal 3 da Claro, no 508 da Vivo, também na Rede Fox TV no canal 6 e claro aqui no YouTube, no GR15 TV. Aliás, se você está aqui no YouTube, eu já ia fazer esse convite. Não só curta, compartilhe e comece a seguir a gente para o YouTube jogar os nossos podcasts aqui para mais gente. Tá bom? Aproveita e me segue lá também, @Diego Alves, tá aí na tela. Obrigado, Lucas Braga. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, já quero desde já agradecer os nossos novos parceiros, mandar um abraço para a doutora Lani, da Bloom Odontologia, um serviço especializado, individual, alto padrão, obrigado. Mandar um abraço também lá pro Vini. Aliás, gente, desculpa aqui, porque hoje eu tô com a voz completamente anasalada, fruto desse tempo maravilhoso, mas o Vinícius Faria da F5 Star, que atende tanto o empresarial quanto o familiar no que diz respeito a plano de saúde, top, um abraço, Vini, e também para os meus amigos o Lincoln e a Nádia, a Nadinha, que aliás, põe o QR Code na tela, você que está acompanhando a gente, você que está aí precisando de uma bicicleta motorizada, que está em alta hoje, aponta o seu QR Code para a tela, você vai ter um desconto lá do programa, do podcast Com a Palavra. O cupom é APPI Diego. Olha só, hein? Tem um cupom, viu, Lucas Braga? Nunca pensei isso na minha vida, mas Deus faz assim, né? Então você vai ter um desconto lá na bicicleta motorizada. Então tá super em alta. Não perde tempo. Não fique só pra você. Já fala pro seu amigo. Acesse o podcast, coloca lá o QR Code, você vai ter um desconto na bicicleta motorizada da Appian-Way. Produto de qualidade. Tá certo? E é isso. E hoje a gente vai falar de um assunto que está em alta, que é a neuropsicologia, né? Esses profissionais maravilhosos que acho que sempre trabalharam, mas talvez nos últimos anos houve um boom aí nessa área, né, de busca por diagnóstico de TDAH e uma série de outras coisas. E para falar sobre isso, tenho aqui minha amiga Juliane Moreno, que é pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Isso, exatamente. Grandão, hein? Obrigado pela sua presença. Uma honra enorme ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, viu, esse convite e poder falar um pouquinho. Vamos lá. Para começar, o que o neuropsicopedagogo faz? O que ele estuda? Por que tá tão em alta isso? Vamos lá, né? Por que neuro, né? Isso, vai, passo a passo. A neuro, na verdade, é que tudo que fazemos tem base na neurociência. Né? A psicologia, um pouquinho da psicologia, porque você lida com o ser humano. Certo. Né? Eu costumo olhar o ser humano como um todo, não dá para fragmentar. Pedagogia, que são aprendizagens. Então, o neuropsicopedagogo, ele lida com as aprendizagens. Quando falamos aprendizagem, o que me leva na cabeça? Assim, escola, né? Sim. Então, mas não é só isso. A gente tem as AVDs, aprendizagens de vida diária, as atividades de vida diária. Desde criança até o idoso, ou de alguém que, infelizmente, sofre um AVC. Certo. Esquece como pegar o café na garrafa térmica. Ele sabe que tá lá, ele quer o café, mas não lembra como apertar.
Então, também... sim. Porque não adianta você falar pra ele assim, aperta aqui. E você vai falar isso todo dia e ele não vai fazer. Aí você vai falar, não tem jeito. Por quê? Toda vez que temos digamos, um cortezinho ali no cérebro... Certo. Ele perdeu essa função, essa habilidade, ele não lembra mais. O cérebro dele não lembra, essa memória foi embora, né? Lá ali no AVC ou um traumatismo, por exemplo. Então, eu tenho que gerar o quê? Novas sinapses. Acordar os neurônios lá que estão dormindo, que não foram usados ainda. E como é que faz para acordar o neurônio, né? Chacoalhando a cabeça não dá. Não dá, né? Não. Então, você tem que fazer o quê? Eu vou ficar com a garrafa térmica lá? Não. Eu vou fazer algo que ele nunca fez. Vou pegar um jogo, por exemplo, que ele nunca jogou. Não dá agonia? Um jogo novo, você tem que ficar vendo regra. Sim. Lembra? E você está fazendo o quê? Novas conexões neurais. E aí o cérebro dele vai ficar pronto para receber o aprendizado. Aí você pode falar, ó, aperta aqui que sai o café. Uau. Então você faz tudo isso. Meu Deus, é complexo, né? É fascinante. Sim. Eu amo. E há um processo, né, de reaprender, né? Sim, é um processo. A gente teve aqui a Gabi Lúcio, né, que tá passando por isso, né? Exatamente. Que, para você que não sabe, uma das nossas convidadas que teve uma MAV, né? Uma má formação intravenosa. Isso, cerebral. Cerebral, fez uma cirurgia, enfim, tá reaprendendo os movimentos. Exatamente, do lado esquerdo, se não me engano. Eu acho que é do lado esquerdo. Ela tá... Exatamente isso. E quando eu falo dessa forma, a gente pensa que é simples. Eu vou pegar um jogo e vou fazer, e no outro dia ele já... Certo. Não, tem um passo a passo, tem um tempo, cada um tem um tempo também, depende do que você precisa acionar, o que se perdeu aí no cérebro. Alzheimer também, a gente trabalha bastante com idoso com Alzheimer. Ô Juliane, antes da próxima pergunta, a produção me lembrou, que aí foi falha desse apresentador aqui, o meu nariz, viu, que mexe com todo o meu... São os nossos, né? Os nossos. Mas eu também quero agradecer a Carla Lenzi, Cestas Personalizadas, que a Carla, ela é uma simpatia de pessoa, e tem um trabalho fantástico com cestas personalizadas, enfim. Depois entra lá no Instagram da Carla, e aí ela deixou esse presente aqui pra você, então... Pra mim? Pra você levar, pra você desfrutar. Ai, seja forte e corajosa. Aí, tá vendo? As cestas dela são maravilhosas. Quem não conhece tem que conhecer. Então você já sabe, então obrigado, viu, Carla, mais uma vez. Amei. Nossa parceira aí, ó, Carla Lenzi, tá na tela aí. Obrigado, Lucas Braga. Agora é o seguinte, esse é um assunto que ele é fascinante mesmo, então tem muitas vertentes, né? Sim. Então eu vou por um caminho aqui, e você que tá acompanhando a gente, que é pai, que é mãe, fica aqui, porque hoje tá legal. Todo mundo acha que tem TDAH, né? Sim. Por que você acha que deu esse boom desse achismo? Tem TDAH. Na verdade, o que acontece? Todos nós, seres humanos, temos, digamos, alguns espectros de autismo, alguns índices de TDAH. Todos temos. É verdade isso? É todos? Verdade, todos temos. Isso eu não... Porém, o que diferencia? As intensidades, por isso que chamamos de espectro. Aí você vai falar assim pra mim, eu não gosto de olhar no olho, eu sou autista? Não, peraí. Que mais? Tá, não pode ser um caso isolado. Não, então por isso que todo mundo fala assim, eu acho que eu sou autista, eu acho que eu tenho TDAH. Por quê? Porque pega isolado alguns adjetivos, digamos assim, para as pessoas entenderem, alguns pontos que são marcos, igual desatenção, né? É isso que eu ia te perguntar, quais? Por exemplo, cita uns 3 principais, assim, desatenção... Desatenção, às vezes não gosta muito de uma alimentação, né, come pouca coisa, com textura, se você tiver... Transtorno sensorial. Ou seja, então não é... Tem gente que, assim, se usa uma calça jeans, por exemplo... Fica, a etiqueta, sabe? Não é frescura, então. Não. Tem gente que sente a costura da roupa. Não é. É a sensibilidade, né, que tem. Então, às vezes você pegou uma roupa com uma etiqueta maior e te incomodou.
Aí você fala, eu acho que eu tenho um... Mas claro, calma aí. A gente tá falando assim, é um incômodo além do normal. Sim. Né? Porque assim, às vezes incomodar um negócio, né? Quando que é um transtorno? Ah. Você sabe quando que vira transtorno? Quando? Quando tem prejuízo. Tipo, como assim? Prejuízo. Então, qual que é o tipo de prejuízo? Ah. Por exemplo, a pessoa não consegue, ela veste a roupa e ela tem essa sensibilidade com a costura. Você colocou a roupa, ela já tira, porque senão ela começa a gritar, ela chora, Ah, tá. ela entra em desespero. E não são só as crianças. Tá. Então, não existe falar assim, eu tenho transtorno de espectro do autismo e não ter prejuízos. Só posso falar que existe um transtorno se tem prejuízos. Em crianças, prejuízos escolares, né? Tem criança que a mãe fala assim, ela não aprende, e não é isso, ela tá com um problema no campo atencional, que geralmente vem do TDAH, Tá. né? Então, nós temos que trabalhar essa habilidade, né? Fazer com que ela foque, se concentre, e aí você vai trabalhando isso. Como é que eu sei disso? Tem testes. Tá. Protocolos, escalas que nós aplicamos. Daí que vem o laudo, né? As pessoas chamam de laudo, mas é um parecer avaliativo de rastreio. Tá, então vamos lá. Então, eu já achei interessante que você falou assim, que todo mundo tem TDAH num nível. Num nível mínimo. Tem um traço. Todo mundo tem isso. É isso, né? Isso. Você vai se identificar de Uma alguma... característica. Isso, uma característica. Certo. Isso. Antes de perguntar da avaliação, as telas pioraram o cérebro? Tipo assim, porque nunca houve como antes, né, tantas... Muito, muito. Né? Não tem nem como falar. A neurociência já provou isso. Por exemplo, difícil você fazer uma criança, às vezes, escrever. Para ela não tem sentido escrever. A IA faz tudo para ela. Ela fala, escreve. Para que ela vai aprender? Vai piorar muito mais. Muito. Então, assim, o nosso cérebro, ele foi produzido para economizar energia, Certo. né? Então, ele sempre vai partir para esse lado, que ele fica preguiçoso. Ai, não vou fazer. E você começa a procrastinar. Porque ele está querendo o quê? Poupar energia. Certo. Se hoje você tem quem faça... Por que você vai escrever se Então, você pode falar e a IA... E as escolas não mudam, né? Então, assim, eu posso falar a minha versão de escolas? Se um dia eu fosse abrir uma escola, eu colocar uma escola com os netbooks mesmo, chega de livro e vai o netbook primeiro. Depois eu entro com a escrita. Eu faço o caminho inverso. Ah, é? Eu penso nisso. Por quê? Mas você não acabou de falar que as telas pioram? E como é que você vai tirar dessa garotada? Como tirar a garotada da tela? Hoje em dia você vai mexer no banco, você vai até o banco? Não, mas nem a pau. Pra você falar com alguém que tá lá no Japão. Celular. Entendeu? Como é que você tira? Você vai fazer uma foto. Não, tudo. Você vai se... Não tem como. Consultar no IA. E essa geração, ela já nasceu, é 100%. Tá. Aliás, eles fazem coisa que nós não conseguimos. Então você faria o inverso. Faria o inverso. A criança vai pra tela... Que é o ambiente dela. E depois ela vai pra escrita, que eu tô apresentando algo novo. A escrita é um desenho. Eu penso. Não. Sim. Esse não tem neurociência, tá? É minha versão. Certo. Uma coisa que eu já fiz. Você é pedagoga também. Sim, uma coisa que eu fiz em sala de aula, por exemplo, com o quarto, quinto ano, que estava com dificuldade de calcular área, perímetro, aquela coisa toda. Trabalhei em Minecraft na época. Hoje é Roblox, né? Mas na época eu trabalhei com Minecraft. Peguei a quadriculada, todo mundo desenhou o mundo, cada um desenhou seu mundo, ficaram fascinados. Aí depois nós fomos calcular a área e perímetro daqueles quadrados. Não, entendi. Esse exemplo ficou mais claro, né? Ficou mais claro. Agora não, daria pra ficar aqui, mas quando que um pai tem que procurar uma avaliação com você, por exemplo? Sim. O que ele tem que perceber, enfim. Tem várias coisas, inclusive em crianças pequenas, né? Crianças pequenas que têm estereotipia de mão. Pequena, você fala que tipo... 2 anos. O que é estereotipia de mão? Tipo assim, criança que fica assim? Balançando a mão, ou fica assim.
né? Anda na ponta dos pés. Você chama a criança, ela parece que não tá te ouvindo, mas ela está te ouvindo. Eu ia te perguntar, ia ter lance do olhar também? Sim. Você fala, Juliane, ela não olha pra você. Mas, por exemplo, o pai tem que ficar atento logo Sim, recém-nascido, por exemplo, aquela criança recém-nascida com 6 meses. Certo. Tão boazinha, nem chora. Nem chora pra comer. Tem que ficar esperto. Tem alguma coisa, né? Isso é fato, tem Isso alguma é fato, coisa. Tem alguma coisa. Aí ela fica paradinha, olha, só olhando o teto. Tá olhando os anjinhos, né? A tem minha avó visões falava. espirituais. Né? Minha avó falava isso. E aí, peraí, mas fica parado quanto tempo? Tá. Isso é A criança tá importantíssimo, hein? suja, fez xixi, fez cocô, não chora. Tá com fome, não chora. Acordou sozinha, fica sozinha, não chora. Peraí. Já acende uma luzinha aí de alerta. Não quer dizer que é. Tá. Isso é importante, tá. Porque aí, senão, as mães também já começam a chorar e tal. Que as mães de hoje, os pais de hoje, meu Deus, tá numa neura também. Não quer dizer que não. Tá, então isso, mas é importante você frisar que o que a Juliane tá dizendo são sinais que... Sinais. Aí ela começa, tem criança que não faz o balbuceio, sabe? Dá. Começa a não ter a voz da criança, você não vê, ela é bem quietinha. 1 aninho, 1 ano e meio, nada. Que já deveria ser natural. Falar palavras, né? Já tá nada. Então, peraí. Então, são sinais que você tem que procurar. Então, tem criança de 2 anos, por exemplo, que anda na pontinha do pé, não come qualquer coisa. Então, ela come sempre o mesmo tipo de alimento. Um exemplo. Arroz e feijão colocado no prato, um ao lado do outro. Aí vem uma avó e coloca o feijão em cima do arroz, ela já não come. Tá? Então, são sinais. Esses são sinais. Não quer lavar a cabeça, não quer cortar cabelo. Eu falo porque eu tenho um filho autista. Certo. Então, ele não queria cortar o cabelo. Não queria lavar a cabeça. Por quê? Alta sensibilidade. Tá. Aqui, ó, na cabeça, quem tem alta sensibilidade, você faz assim, é uma tortura a criança. Lá dentro tá... O João Pedro, né? 14 anos. Hoje é um Isso, adolescente. totalmente funcional também. Autismo também. Colocaram no autismo uma conta muito grande e que só vem se tiver deficiência intelectual. Então, às vezes, os pais choram, surtam, né, quando tem um laudo mediante isso, mas espera, nível 1 não é isso, tá, Diego? Neurociência está aí estudando que pode ser o cérebro também já mudando. Sim. Uma mutação cerebral. Então, vamos também deixar isso bem claro, tá? Para a pessoa não achar assim, nossa, meu filho é autista, acabou meu mundo, acabou o dele. Não. Meu filho trata igual, cobro igual, porque o mundo vai cobrar igual. Sim. Faço o que eu tenho que fazer, as terapias, e tá tudo certo. Sim. Tá? Como é que funciona o laudo no seu caso? Então, aí o pai percebeu, ou na escola, tá com problema na escola, dificuldades para aprender, ele não aprende, ele fica na sala de aula só olhando o teto, ou São brincando. sinais que você falou, né? Você vai juntando, né? Exatamente. Tá. É um conjunto. Aí o pai te Aí procura. me procura. Tá. Né? Às vezes procura para fazer a intervenção. O que é a intervenção? Ajudar naquilo que ele não está conseguindo fazer, as atividades e tal. E de repente eu falo, olha, seria interessante fazer aí uma avaliação mesmo. Pra ter um parecer. Exatamente, né? Que é um caminho, é onde tudo começa. Então, se não for, descartamos. Tá. Se for, nós já temos por onde seguir. Né? Você vai mapear, né? Exatamente. Eu tenho crianças hoje, por exemplo, que não aprende. Não tá aprendendo, não consegue ler. Nossa, a escrita dele é horrível. Porque tem dislexia, tem transtorno específico de aprendizagem. Tem até um filme, acho que é turco. Agora eu não vou lembrar o nome com certeza. Mas que mostra um menino dislexo. Eu acho que é turco. E quem percebe... E aí, no filme, a família é extremamente tradicional. O menino vai mal na escola. Só que ele respondia com... Não é rebeldia, mas... Ele era meio... Fazia umas traquinagens, tal. E aí, no filme, né? Um professor observa. Isso. E aí, é muito emocionante. Eu vi cortes desse filme, não vi o filme inteiro. Mas por causa do professor, o menino consegue Exatamente. se alfabetizar. Sabe por quê?
Hoje chama transtorno específico de aprendizagem. Se tem problema na leitura, é dislexia. Na escrita, desortografia. Se é na matemática, descalculia. E temos também criança que tem todos os três. Nossa. Isso não significa que ela não saiba fazer, que ela não tem capacidade cognitiva, mental. Tá. Tem, às vezes é alto até demais o QI dela. Mas ela tá com problema ali para escrever, para registrar. Esse caso é um caso que eu indico, quando chega ao extremo, realmente de usar as telas para estudar. Né? Então eu vou digitar, eu preciso ler um livro, então tem que ser audiobook. Ela não lê. Sabe por que ela não lê? Porque ela começa na primeira linha, daqui a pouco ela já está na metade da segunda linha, e assim vai descendo. Então ela não tem o contexto ali, ela não vai ter uma interpretação de texto como deveria ter. Eu acho que quer ver, ó? Milagre na cela 7? Será que é esse? Não é esse? Acho que não. Não, tem o milagre da cela. É porque tem a cela 7 também daquele. Que é um transtorno também, descobre depois, né? Que ele fica preso lá. Não, então não é esse. Depois, me ajude depois, viu, Lucas Braz? Você põe na aberta, você me ajuda. É que eu não sei se ele é turco ou se esse filme é indiano. Mas é interessante, porque. Não, é muito. E aí quase não se fala, né, de dislexia. Não. Tá em alta o TDAH e o autismo. Mas, e aí você tá falando de Lógico, né, gente? É um assunto que certamente ficaremos aqui, porque são muitos. É o TDAH, é o autismo, aí você falou que tem a dislexia, desortografia, descalculia. São as ramificações aí. Mas o que um parecer ele pode e o que ele não pode fazer? Isso, o parecer, por exemplo, que eu faço hoje, não existe... ele acho que tem TDAH, passa o teste de TDAH. Não existe, tá? Quando o pai chega para mim ou a mãe, eu passo todos os testes que eu tenho. Então, ele vai rastrear tudo se neurodivergências, ele vai vir rastreando. Ou descarta ou aponta alguma coisa. Tá. Descarta ou aponta. Aí, no final, ele dá uma hipótese diagnóstica, que eu linko com os critérios do DSM-5, que é aquele livro grosso lá dos médicos de transtornos mentais, que põe o CID. Certo. Então, eu pego ali para ver se tem coerência. Já mando para o médico destrinchado. É o que normatiza... Exatamente. O médico vai fazer um exame clínico em cima disso. Certo. Né? O médico pega o seu laudo, o seu parecer, né? O meu parecer, aí ele faz o exame clínico dele em cima disso, também investigativo, e aí ele faz o laudo mesmo, esse laudo que todo mundo fala que eu faço, vem do médico, não é que eu faço. Faço esse parecer avaliativo de rastreio, né? E o médico faz o laudo lá e farmacologia, aí eu ponho sugestão de encaminhamentos para psicoterapia, TO, enfim. Ele também faz essa análise e coloca lá se ele acha que tem que ser, né? Põe tudo lá. Eu tenho muitos psiquiatras hoje que a gente se conversa. Por quê? Essa que você falou até que o menino parecia responder, meio, né? Porque no filme ele fica acuado porque as pessoas acham graça. Tem uma cena que é cômica, que a professora pede para ele ler. E ele fala o que ele entende, ele vê as letras e todo mundo na sala ri. Exatamente. Então ele acaba sendo meio rebelde, mas ele não era rebelde, né? É uma rigidez cognitiva que a gente chama. Ficar rígido, tenso. Né? Então isso tá dentro ali. Muitas vezes você vai fazer da autismo, por exemplo, e a rigidez dessa pessoa ou criança é muito alta, aparece como TOD, que é o transtorno opositor, né? Opositor. Na verdade, eu coloco porque deu nos testes. Porém, o médico mesmo, ele vai tratar o autismo, essa rigidez. Entendi. Quando você trata essa rigidez, desaparece o TOD. Então, tem coisas também que precisam de médicos que entendam disso, desses transtornos. Então, seu trabalho é um trabalho, é uma parceria, né? É uma parceria com a escola. Com a escola, com as famílias. Os outros terapeutas, família e com os médicos, enfim. Tudo. Porque me parece, Juliane, que é uma indústria de laudos, assim, né? Tem.
Eu já recebi uma mãe que o médico recusou o laudo, que ela chegou pra mim com 2 folhas de laudo. Nem eu entendi como valeu o médico. Né? Por exemplo, uma criança, porque eu faço de adulto, criança. Uma criança, geralmente, o meu laudo dá de 30 a 35 folhas. Uau. Nossa, por quê? Não é só pôr o resultado lá e, né? Poderia, Sim. né? Porém, eu pego, faço a anamnese, coloco tudo ali as informações e depois eu venho destrinchando todos os testes que eu uso. Se eu usar 15 testes, eu coloco para que aquele teste serve. Eu coloco a tabelinha lá do resultado e se tiver o gráfico eu acrescento. Sim. Por quê? Porque eu também pago uma plataforma para fazer essa correção e ter o gráfico. Eu não faço aleatório, né? Na minha cabeça eu acho que é algo muito sério. Com certeza, você muda a vida da criança, da família. Né? Enfim. Então, para mim, isso é muito sério. Então, eu invisto pesado. Eu vou nos seminários, nas palestras que você vê que tem, que são caras. Eu vou também. Eu quero ficar antenada aí para dar o meu melhor, né? Então, por exemplo, eu ponho o teste, o resultado, e eu faço uma síntese interpretativa do resultado. Para que o pai leia e também consiga entender. A mãe leia, a avó leia e consiga entender um pouco do que estamos falando. Uhum. Se depois, com tudo isso destrinchado em cada teste, por exemplo, você precisa ir na psicóloga e a psicóloga lê esse parecer, ela já vai ter um ponto indicativo também de partida, da onde ela precisa começar a trabalhar. A psicopedagoga também vai olhar e vai falar, eu preciso trabalhar essa habilidade com ele, essa habilidade. Por quê? Eu falo muito de habilidade, eu trabalho muitos jogos. Não adianta eu querer que uma criança aprenda a ler e escrever se ela tem a pega do lápis, ao contrário. Como é que seria? O que você... Põe na... Como é que é a pega do lápis? A gente pegaria assim, né? Sim. Essa seria a pega Eu nem sei correta. mais, né? Porque a gente usa tanto celular. Eu tenho gente que escreve assim. Ah, tá. Não sei se dá pra ver, Dá. tá? Eu tenho gente que segura assim. Difícil, hein? Eu tenho Rapaz. pessoas que escrevem ao contrário, exatamente assim, ó. Tem gente que vira o caderno ao contrário para escrever. E às vezes não consegue escrever. Por que não consegue escrever? Tá faltando habilidade de coordenação motora fina. Já tem muita criança que eu peguei que não faz o caminho da cobra. Sabe aquela que você vem traçando assim, parece um monte de S que você vai fazendo? Certo. Quando era criança você falava, ai meu Deus, de novo eu vou fazer isso? Tem criança que não faz. Entendi. Porque não tem o giro de punho. Uau. Meu Deus, é muito... Isso é uma habilidade. Sim. Tem criança que não aprendeu a sentar corretamente. Quando a mãe fala pra mim assim, eu pergunto, engatinhou? Não, andou direto. Muito inteligente. Aí eu já falo, ai meu Deus, não rastejou. A criança precisa, não pode pular fase. Tem criança que às vezes chega com sensibilidade de certas comidas, de texturas, porque a mãe caía um pingo, vai lá e limpa. Não tem mais aquele negócio de deixar no chão com uma maçã rolando pra lá e pra cá, que a gente falava, nossa. Mas essa criança, ela já tinha uma predisposição. Às vezes não, ou às vezes não tem. Às vezes não tem. Ela ficou. Não pode pegar numa meleca, porque a mãe ensinou. Uau. Aí vai pisar na grama, não consegue. Que não põe o pé, não entendi. Entendeu? Tá. Então, assim, a super proteção. Eu acho que. Pra quem tá assistindo a gente, tá desesperado, fala, Diego, filme é tal. Como Estrelas na Terra. Ah, ótimo. Eu também vou querer assistir. É indiano. Obrigado, Lucas Braga, aqui. Como Estrelas na Terra. Então, a verdade é que os pais dessa geração, e aí eu me incluo, porque, né? A gente tá estragando os filhos, né? Uhum. Nessa coisa da super proteção de um monte de coisa. De dar aquilo que eu não tive. Isso, inclusive, aproveitando, você fez um post até legal, porque os pais não conseguem hoje falar não. Frustrar os filhos. Eu acho isso assim, esse pra mim é um dos maiores absurdos que tem. Exatamente. Porque a vida a gente recebe mais não que sim na vida. Por que eu fiz esse post? Eu fico sabendo de muitos jovens que se suicidaram. Por quê? Porque nunca levaram não. E o primeiro não. Perderam o serviço, perderam a namorada, repetiu de ano, sei lá. Qualquer não, qualquer frustração, qualquer contrário do que ele quer, ele chega nesse nível absurdo
de tirar a própria vida. E isso dói pra mim. Dói muito como mãe. Eu até me emociono, porque eu tenho um filho de 14 anos, né? E nessa idade a gente sabe que os hormônios são assim, tá? Então, quando o João era pequenininho, por exemplo, se eu deixasse ele queria comprar hambúrguer na segunda, churrasquinho na terça, não sei o quê. Mas você não tinha? Tinha, mas eu falei vários não pra ele. Vários não. Primeiro pela saúde dele. Sim. Né? Mas ele não entendia. Então eu frustrava ele. Vou jogar um jogo com meu filho, mas eu deixo ele ganhar todas. Não deixe Isso ganhar não é amor, todas. né, Não, Juliane? Não. O não faz parte do amor. Deus te dá tudo o que você quer? Não, pelo amor de Deus, você tava lascado. Hoje a gente entende. Né? Consegue entender. É óbvio, né? Então, às vezes, essa superproteção, ou o filho, por exemplo, quem tem um filho que ele é repetitivo demais, ele é intenso demais quando é autista, quando tem TDAH. Então, ele fica assim, mas eu quero. Não, mas por quê? Não, mas por quê? E fica. O que é melhor? É você falar, tá, ó. CD ou... então, parênteses. Filhos muito... Não é só que é perfil. Por exemplo, filho que fica ali... Não, mas me dá... Não, Essa é a rigidez que a gente fala. Ele colocou na cabeça que ele quer naquele momento. Tá. Principalmente perfil de autismo e de TDAH tem isso, tá? O Todd, então, nem se fala, né? O Todd quer... Eu já dei aula... sou professor de educação física também. Pra Todd, assim, não é fácil. Resumindo de maneira bem educada e era adolescente. Foi um período bem difícil, assim. E quando ele tem você por autoridade, que é um professor, Isso, ele bate de frente mesmo. E como você falou, o cérebro precisa de limites, não precisa desse... Totalmente. Do pai, né? Quando é criança, fala, não, formar isso, né? Não. Exatamente. O nosso cérebro não sabe o que é verdade da mentira. Por isso, quando você está assistindo um filme, aquilo que você vê que parece que vai cair no barranco, você se assusta. Ou um filme de ação também, ou de suspense, ele não sabe. Quem diz o que é verdade para ele somos nós mesmos. Sim. Né? Então, por exemplo, medos. Se você der vazão para os seus medos, você vai viver amedrontado. Ele vai te consumir, porque ele está achando que é verdade. Então, a gente tem que tirar e saber separar isso. Olha, você que está acompanhando a gente aqui, de repente ligou a TV agora, estou falando com a Juliane Moreno, ela que é pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, está dando uma aula para a gente aqui de cérebro, de comportamento, dos pais principalmente, né, de sinais que os filhos precisam, ou que os pais precisam ver. Sim. Né? Eu achei isso muito interessante, acho que ficou claro uma coisa, né? Se você resumir, os pais precisam estar atentos aos sinais, não algo isolado, né? Não é um comportamento isolado, não, são sinais, né, Juliane, que os pais precisam estar atentos. Sim. E aqui a Juliane falou de vários, inclusive está o Instagram dela aí na tela nesse exato momento, para você inclusive entrar em contato com ela, porque isso compromete a vida escolar e pode comprometer o futuro. Agora, qual foi o caso mais emocionante, assim, que você lembra, assim, eu sei que é difícil lembrar de bate-pronto, né, porque não estava programado, mas... Desses atendimentos? Teve algum mais emocionante, assim, que você lembra? Eu acho que está acontecendo até. Tá. Obviamente não precisa citar o nome, claro, não vou falar, mas assim, a família é muito boa, tá muito presente. Chegou para mim com 5 anos, né? E com muito comprometimento, assim, ele é capaz, igual eu falei, mas habilidades bem comprometidas, né? Tá. Rigidez e tal. E eu fui conquistando, porque eu falo, se você falar assim pra mim, atende meu filho, eu vou falar, sim, eu atendo, mas já deixo claro uma coisa, tem que ter empatia e confiança, tanto da família quanto da criança. Da criança com você. Comigo, pode ser que não vá rolar, e tudo bem, eu vou te indicar uma outra profissional. Tá? Por quê? Porque senão ela não tem ganho. A criança, tá? Eu tenho, você vai me pagar, mas eu tenho que ser honesta. Então, mas tem a conquista. Às vezes, você demora até 6 meses.
7 meses, 8 meses. Então tem. Você vê que rola, mas que você tem uma conquista para confiança. E aí vai chegando aquela confiança. Vai chegando aquela confiança e você consegue trabalhar outras coisas. E a família vai entendendo que é um passinho de cada vez, um tijolinho por vez, né? Então, aos poucos, aí de repente ele lê a primeira palavra, ele escreve a primeira palavra, né? Ele escrevia um nome grande desse tamanho no caderno, já está escrevendo lá no cantinho. Então, já ganhou habilidade visomotora e visoespacial. Então, a gente está trabalhando, tecendo essa criança. Por quê? O futuro dele é brilhante, com certeza. Vai ser um excelente profissional na área que ele escolher. Eu não limito, né? Por mais que experiências passadas ou a neurociência fale, essa criança geralmente vai até aqui, eu não limito. Eu puxo a régua para cima. Então, mesmo. esse está sendo o mais recente, mais... Qual que é o maior mito sobre o autismo? O maior mito sobre o autismo, eu vou falar do nível 1. Porque ele fica esquecido. Ele é esquisito demais para ser normal e normal demais para ser esquisito. Tá. Então, todo mundo olha e fala assim, não, ele não tem autismo, não parece... Mas não tem cara, autismo não tem cara, né? E um dos mitos antigos do autismo é dizer que eles não tinham sentimento. Eles têm muito. Eles podem não conseguir extravasar, demonstrar, mas eles têm. Esse mito já caiu por terra. É o seguinte, e aí, Lucas Braga, você vai me orientando aí. A gente tem muito assunto para falar a respeito disso, porém, é engraçado que assim, né? A Juliane é uma profissional que atua cuidando da saúde emocional, da saúde cognitiva das pessoas, enfim, cuida da mente das pessoas, mas teve um momento, ainda tem, eu acho, né? Mas eu acho que eu vou usar o termo teve, porque eu acredito, posso estar enganado, que o furacão Sim. passou, né? Mas teve um momento em que a Juliane precisou ser reconstruída, né? Então, nesse momento do podcast, a gente vai conhecer agora um pouco da história da Juliane, além da profissão, né, Juliane? Juliane que até 2020 era casada com o filho João Pedro, que na época tinha 8 anos. E aí veio a Covid, né, Juliane? Veio a Covid. E aí? Aí meu marido... Como era a sua vida antes da Covid? Vamos lá, antes. Antes da Covid, eu sou TDAH puro, né? Hiperatividade lá em cima, eu sou ligada no 320, né? 220 não. Certo. Então, eu trabalhava, dava aula em 2 escolas, depois trabalhei com projetos na prefeitura, então dava aula e fazia o projeto. Então, minha vida profissional por dia seriam, 13 horas de trabalho por aí. Quantos anos de prefeitura você tinha na época? Bom, hoje você tem quantos anos de prefeitura? Hoje eu tenho 14 na prefeitura, né? Então... Só contando a prefeitura aqui de Guarulhos. Então, eu tinha uma vida muito agitada. Aí, pegava meu filho, cuidava do meu filho, dava atenção para ele, dava banho, tal, cuidava do marido, cuidava das questões da casa. Então, estava envolvida, igreja, tudo muito envolvido. Então, eu falava que eu ia, se você quisesse não me achar, era só me procurar em casa. Eu ia só dormir ali e tal. Mas tinha as questões da casa, então era um furacão, digamos assim. Estudava, fazia pós fora, além de tudo isso. É uma vida normal, né, nos dias de hoje. Isso. Mas aí veio a Covid. Veio. Né? Seu marido, qual era o nome dele? Elias. O Elias. Seu marido pega a Covid primeiro que você? Primeiro, né? Ele era policial militar, daqui de São Paulo. E eu tava lá na casa dos meus pais, que a gente tá aqui em Guarulhos, mora aqui em Guarulhos. Certo. Meus pais moravam lá em São Paulo. Então, eu tava lá na casa dos meus pais fazendo compras, porque todo mês eu ia para lá, passava uns 5 dias mais ou menos lá fazendo as compras para eles, deixava tudo feitinho lá, congelado e tal, aí eu voltava. E eu já tava no 3º mês fazendo isso. Tá. Aí ele me liga.
e fala, positivei pro Covid e o hospital tá chamando você para fazer o teste. Isso que mês que era? De 2020? Julho. Julho de 2020. É. E eu tava com meu filho lá. E eu tenho rinite, sinusite, igual você falou. Tá todo mundo uma aqui maravilha aqui. Pelo amor de Deus. Como quem gosta do inverno olha... Ai, não. Não me dou bem também. Também não. Aí, eu tinha passado os momentos assim, o médico falou que era uma sinusite, me deu remédio, mas não se fazia testes, né, assim. Tava rapidez, pouco teste, né? E aí ele falou assim, você não tava bem, tomou azitromicina, você tem que vir urgente pra cá. Na hora eu tive um choque, eu não quis mais nem chegar perto do meu pai, da minha mãe, nem do meu filho, do João. Eu já peguei minhas coisas e saí da casa dos meus pais. Falei, limpa tudo, passa álcool aí em tudo que eu tô indo. Aí eu fui, fiz o teste, dias depois deu negativo. Certo. Mas eu tive que ficar cuidando dele e tal, e deixei meu filho lá com meus pais. Tá. E assim, ele tinha altos e baixos, os hospitais lotados, então só caso grave que se internava. Porém, ele teve que ir para o hospital nesse meio tempo de novo, eu tive que fazer o teste de novo, deu negativo 2 vezes. Só que ele passou muito mal, né? E quando eu abri a porta do quarto, eu lembro que ele já estava roxo, de tanto tossir e sem ar. Naquele momento, eu não lembrei de máscara, eu não lembrei de nada. Eu só coloquei ele aqui nas minhas costas, um homem grande, e arrastei ele para levar para o hospital. Aí ele não quis ir para o hospital que a gente tinha convênio, quis ir para o hospital da Polícia Militar, levei ele lá, já internou, estava já com 75% dos pulmões e acabou indo para UTI. Na UTI ele ficou quantos dias? Depois que ele foi para UTI, depois ele ficou todos os dias, até... Veio a falecer. Quanto tempo entre internação e... Deu 45 dias. Ficou bastante. Mas nisso você já também positivou. Aí o médico falou, você tem que fazer de novo o teste. Eu falei, já fiz 2 vezes. Ele falou, você tem que fazer agora, você teve um contato muito próximo. Aí eu fiz, deu positivo, não sentia nada, fiquei quietinha no apartamento. E uma manhã, eu lembro que eu levantei, eu senti uma tontura. Eu acredito que eu desmaiei, porque eu lembro de ter apagado. E quando eu voltei, eu estava suada, muito suada. Falei, preciso ir para o hospital. Fui tentar levantar, eu já não tinha mais fôlego. Eu liguei para um Uber, né? Chamei um Uber, só que aí entrei em conversa com ele e expliquei a situação, que eu estava positiva. Ele falou, não, que o carro dele já estava adaptado com... Eles estavam pondo, não era vidro, acetato, alguma coisa assim, né? Falei que ia deixar um valor depois para ele fazer uma higienização também, né? Claro. E ele me levou até o hospital. Na porta do hospital, quando eu desci, eu já desfaleci de novo, já me pegaram e já me levaram. Eu fiquei mais ou menos umas 12 horas no quarto, depois fui para UTI já também, bastante comprometido os pulmões. Aí começou a luta. E aí, você vai pra UTI, você fica quantos dias? Na UTI, eu fiquei um total de 22 dias, na UTI eu fiquei uns 12 aqui. Então você sai da UTI, seu marido ainda tava, o Elias ainda tava lá na UTI. Ainda tava. Você vai pro quarto, e aí, você achou que você não ia sobreviver em algum momento? Sim, vou contar essa parte para vocês. Quando eu entrei lá, que a médica veio falar comigo que eu estava com 75% já dos pulmões dos dois tomado, que eu ia fazer aquela máscara, né, que parece um astronauta, era o único artifício que eles tinham. Me deram os antibióticos e corticóide, ok, estava fazendo aquela máscara horrível, mas estava fazendo. Aí, acabou os antibióticos, ela falou, não tenho mais o que fazer, e o seu pulmão continua sendo tomado e o vírus não foi embora. Nós não temos mais. Eu vou ligar para tua família e desenganar, tá? Vou falar com eles. Aí veio uma médica e falou assim, você tem algum pedido que a gente possa realizar? Se a gente só vê isso em filme, eu nem sabia que existia. Eu falei, como assim? Eu não conseguia, né, falar, na verdade. Falou qualquer coisa. Se você quer comer alguma coisa que você tá com vontade, você quer, sei lá, um objeto seu. Aí eu pedi minha Bíblia. Rapidinho chegou a minha Bíblia. Aí eu tentava ler, não conseguia, porque corticóide deixa a vista embaçada, né? Mas onde eu abri, eu deixei aqui até que um momento eu consegui ler.
em Isaías 43, 18, 19, onde ele diz que tudo já passou. Você não está vendo? Estou abrindo rios no deserto, né, no ermo. E aí eu deixei a Bíblia, fiquei quietinha também. Aí ela veio, esses 22 dias que eu fiquei no hospital, dormindo semi-sentada, tá? Nunca deitava ao meu leito. Eles não me mexiam. Eles arrumavam uma posição e você ficava ali. Aí eu consegui falar pra médica que eu não ia morrer. Aí ela fez assim com a cabeça, falou, eu vou pôr a Bíblia lá, que ela não pode ficar com o peso aqui. Eu falei, tá bom. Desse dia em diante eu piorei. Eu tive tudo lá dentro. Pressão alta, eu tive diabetes altíssima. Coisa que você não tinha antes. Não. Aí eles me davam insulina a cada 2, 3 horas, assim. Depois que estabilizou, eu tive o rebote das insulinas que eu tomei. Aí precisei ser reanimada com adrenalina. Enfim. Você passou no Vale da Sombra e da Morte ali, né? Exato. Aí eu tive um encontro com Deus ali. Um encontro muito real. Eu senti que eu estava indo embora. Quando a gente está para morrer, a gente fica, acho que entre os dois mundos. Não consigo te explicar direito, porque isso nem a neurociência explica. Então, eu tinha um sentimento de que eu estava aqui e ao mesmo tempo eu não estava. Eu estava sentindo que eu estava indo embora. E o médico chegou para mim e falou, o que eu posso fazer é te sedar e te entubar. Tipo assim, para você não sentir nada. Eu era a única consciente da ala toda que estava ali na UTI. O restante não estava consciente. E eu falei que eu não queria ser entubada e fiquei ali. Aí eu lembro que a UTI, ela é monitoramento 24 horas. Os médicos passando para lá e para cá, os enfermeiros te olhando a todo momento. E era um cenário de guerra, né? Aí eu vi, como se as luzes... Sabe quando você deixa meia luz aqui? Você apaga o refletor, vamos deixar só as luzes? Eu vi fazer isso. Quando eu olhei, vinha um pássaro. Era um pássaro porque estava voando. Muito grande. As asas dele davam maior que essa mesa. Ele tinha um palmo, as asas só de comprimento. Ela era fina, né? E ele vinha com aquela asa enorme, voando, voando. E onde ele passava, a luz ficava mais branda. E ele tinha umas garras, não sei te descrever, horríveis, que eu nunca vi. Um bico também que eu nunca vi daquele pássaro. E ele pousou no meu leito, que o leito balançou. No que ele pousa no meu leito, eu lembro que eu falei assim, ai, 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 em nome de Jesus, vai embora. Eu só pensava, né? Ele pousou no meu leito, eu tentei tomar o ar, não vinha, e eu apaguei, né? E aí, eu fui parar, é como se fosse um portal. E tinha uma grama verdinha do outro lado. Aí, o meu pé, ele atravessava aqui, né, esse lado. Os 2 pés eu punha nessa grama. Ai, que delícia. Não queria voltar nunca mais. Que delícia. Você lembra disso com muito... Muito nítido. Muito detalhe. Foi muito real. Muito real. Esse verde não existe aqui, essa grama não existe aqui. Só que eu não vi mais nada, tá? Só a grama. E o que eu sentia era muita alegria, muita paz, muita tranquilidade. Eu não tinha mais dor, eu não tinha mais nada. Então eu não queria voltar. Eu fiquei ali parada. E uma mãozinha me puxou. Aí eu voltei, quando eu voltei tinha muito médico em volta de mim, um monte de aparelho disparado. E eu lembro que eu abri o olho, eu não sei o que os médicos falavam pra mim, mas eu consegui abrir o olho e fiquei olhando e falei, voltei, né? Pensei comigo, aí fiquei quietinha lá, estabilizou tudo. Quando foi nessa mesma noite, eu peguei no sono, porque às vezes eu não dormia. Uhum. E quando eu voltei desse sono, a minha colega do lado esquerdo tinha ido embora, tinha falecido, né? E eu vi esse pássaro mais uma vez lá, e toda vez que ele vinha, ele levava alguém, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, esse lugar que eu estive é o paraíso, é o lado de lá. E eu lembro assim, quem vai pra lá não quer voltar. Não é por egoísmo. Não é por não gostar do meu filho, não quer voltar. É uma presença de Deus, né?
Eu me emociono até hoje de lembrar, porque eu nunca senti nada, nada. Não tem como eu comparar e falar, olha, tipo isso. Não tem. Não. Ô, Juliane, e aí, eu imagino, são tantos, eu imagino, muito detalhe. Mas e aí, quando que você tem a notícia do seu marido? Quantos dias depois? Não, então aí eu fui pro quarto, tive alta, mas eu fui com toda a aparelhagem para casa, né? Os oxigênio, eu não tirava 24 horas com ele. O médico não sabia se meu coração ia aguentar. No dia que eu tive alta, 18 de agosto, ele teve a primeira parada cardíaca. Só me contaram uma semana depois. Aí, mais 12 dias da minha alta, ele falece, né? Ele veio a falecer, veio a óbito. Como assim, família que tem aqui para reconhecer era eu. Meu pai deu um jeito de ligar todos os aparelhos no hospital para ir lá reconhecer o corpo, né? E aí começa outro transtorno também, porque meu filho, a cabeça dele ficou marcada com o pai no hospital, a última cena, e ele queria que eu buscasse o pai no hospital, a todo instante, né? A todo momento. Durante 2 anos ele ficou com isso. Foi difícil elaborar o luto com ele. Até pelo nosso tempo aqui, vou pular um pouco a linha do tempo. Você sai do hospital sem o marido, mãe solo, viúva, né? E com questões, você teve sequelas seríssimas. Quais foram as? Bastante, né? Primeiro, o comprometimento no pulmão. Tá. 75% dos 2 pulmões comprometidos. Os médicos não sabiam se iam voltar, fazia muita físio. Os médicos não sabiam se os pulmões iam voltar, mas eu desmamei em 6 meses do respirador. Em menos até de 6 meses. O hospital não queria tirar, o médico nenhum queria assinar, mas eu já estava sem respirador. Porém, com 75% de lesão nos 2 pulmões. Parte motora. Comprometida, fiz 6 meses aí de físio para voltar a andar, falar e comer e conseguir respirar. Né? A saturação sempre muito baixa. Quando meu marido faleceu, eu não podia chorar. Eu tive que bloquear. Teve um momento que não deu. Por conta do pulmão? Ia faltar o ar, faltando o ar. Meus batimentos cardíacos eram surreal nessa época. 140, 180, né? O que o médico falava? Se passar de 200, você vai para o hospital. Entendi. Então, eram altíssimos. Sobrecarrega, né, o coração. Meu Deus. 6 anos se passaram, né? 6 anos. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. A gente já tá... Passa rápido, né? Você viu que passa rápido. Não é ping-pong, mas você dá uma resposta... Quem te segurou na sua mão quando você mais precisou nesse momento? Família. Os irmãos da igreja, né? Alguns que estavam lado a lado. Isso não tem preço, né? Meu pai e minha mãe fizeram da sala deles um quarto adaptado ali para mim. O que... Eu não vou nem usar o termo imagino, porque eu não imagino, né? Mas o que fez você continuar? O que eu senti do lado de lá. Eu acredito na eternidade, né? Na vida após a morte. Dizem que a gente crente não acredita, mas eu acredito, óbvio, que Jesus vai nos resgatar. E essa experiência que eu tive com ele tão forte, é como se ele falasse assim para mim: isso aqui está te esperando, permaneça. Né? Então, eu acredito muito em Deus, em Jesus. E depois dessa experiência, não tem como eu negar, não tem como eu deixar de falar, né? Então, isso fez... Eu tinha 2 caminhos, como tudo na vida. Era legítimo eu ficar deitada com depressão. Legítimo. Muitas sequelas. Eu perdi cabelo, eu perdi dente, virei PCD, tô com o osso necrosado, eu tô com as costas, né, a coluna toda.
Eu falo que esses diagnósticos não são sentenças. Quem dá a sentença é Deus. Mas eu tenho muito problema, muita sequela mesmo. Hoje eu não sou a mesma, eu não consigo trabalhar todos os dias, eu não tenho um rendimento. Aliás, a minha cabeça tá a milhões, enquanto o corpo, coitado, tá a 10 por hora. Ok, vamos prosseguir, né? Então, isso me fez olhar mais ainda para Jesus, para o meu filho, porque nesse dia, eu lembro que eu falei assim para Deus, eu não sou digna de te pedir nada, mas se eu puder voltar, ter uma nova chance, todos os dias da minha vida eu quero falar do teu amor e cuidar do meu filho dentro da tua palavra. Essa foi uma aliança que eu fiz com Deus. E que tem se passado os dias e tem sido assim na minha vida. Não tem como, né? Eu converso, tenho amigos ateus e que eles falam, é admirável ver você falar e crer, né? E eu respeito muito eles também, né? Eu falo, mas eu não tenho como não crer. Sim, você experimentou, né? O médico mesmo falou que todos agora, até que me acompanham, né? Porque eu tenho acompanhado de 6 em 6 meses. Eles falam que eu sou realmente um milagre. Que todos que ele atenderam desse nível que eu tive, nenhum sobreviveu. Sim. Ô Juliane, qual a pequena conquista que te marcou mais? Pequena, assim, que você... Puxa, eu consegui fazer isso. Ai, quando eu saí do hospital, eu queria comer um pão francês com um cafezinho Foi da o melhor minha pão mãe. da vida. Eu não conseguia, a princípio, logo que eu saí, não dava ainda, tá, para comer, eu não comia de tudo. Era difícil. Certo. Então demorou ainda, mas quando eu consegui, falei para minha mãe que eu queria um pãozinho francês com aquilo, quando eu consegui, nossa. Agora sim, aquelas respostas mais... você acredita que a sua dor te fez uma profissional melhor? Com certeza. Com certeza. Você escuta seus pacientes de que maneira depois disso tudo que você passou? Já escutava, né? A gente tinha uma escutativa e agora eu procuro pegar cada detalhe que eles me falam. Porque cada detalhe por trás, às vezes, tem uma importância ali para eles, né? Para aquela pessoa. Então, a sensibilidade tá diferente, eu acho. Que eu acredito que me fez melhor nisso. Ser mais sensível, mais empática. Se colocar no lugar do outro. Olha, é interessante que isso tudo pra gente encerrar, de tudo que, né, o cérebro, ele realmente é uma máquina, né, nos conduz, né, enfim, as nossas, né, os nossos pensamentos, nossas emoções, né, e assim, você é um testemunho vivo, porque realmente, como você falou, você usou uma frase interessante. Qualquer pessoa na sua posição teria se for o direito, né? Sim, legítimo. Seria legítimo, né? Mas você fez uma escolha, né? Sim. Você escolheu realmente, assim, permanecer e eu queria fazer a última pergunta. Tinha várias aqui. Mas quando a Juliane, as pessoas olharem para a Juliane depois de muitos anos, assim, como que você gostaria de ser lembrada? Acho que uma pessoa de fé e coragem. Porque para viver precisa coragem, né? E para prosseguir precisa de fé. A fé me moveu. A fé moveu coisas e move coisas na minha vida até hoje inexplicáveis, porque é isso a fé. Sim. Né? Então, nessa minha condição, por exemplo, eu faço a avaliação, eu estou afastada da sala de aula, que era a minha paixão. O número é reduzido, né? Que eu consigo trabalhar muito, muito reduzido. Então, eu preciso ter fé de cada dia levantar e prosseguir. E Deus vai dando estratégias. E aí, de repente, eu tô com um grupo de meninas que vão até a minha casa, o meu apartamento, um grupo pequeno, mas que eu dou mentorias. Então, eu posso estar sentada, deitada, do jeito que eu tiver, eu consigo fazer isso.
né? Então, Deus vai suprindo cada um. Então, hoje, se você falar assim, vão ligar para você. Elas falaram, eu faço parte da sua equipe. Então, eu posso direcionar o atendimento, por exemplo, do seu filho para uma das meninas que estão na minha equipe. E estão sendo mentoreadas por mim e supervisionadas. Então, eu estou vendo ali, né? E isso tem crescido. A última agora mesmo, para aquela pessoa que está sem esperança, o que você poderia falar para ela em uma frase assim? É difícil olhar o copo meio cheio, mas eu sempre falo para olhar que o copo está meio cheio já. Então, basta dar um passo. E creia em Deus. Creia muito, porque eu falo que hoje eu dou um passo e Ele põe o chão. Juliane Moreno, muito obrigado. Tudo que você falar. Bom, ficaremos aqui falando mais tempo, tanto da sua profissão, que tem muita coisa. Aliás, já fica o convite aqui para você voltar uma outra oportunidade, porque eu creio que surgirão muitas dúvidas assim de quem está assistindo, dos pais, né? Principalmente, que é um público grande que a gente tem aqui, e também da sua história que, enfim, sem palavras, é um milagre de Deus mesmo, né? Sim. E eu tenho certeza que vai inspirar muita gente que está acompanhando a gente aqui. Obrigado. Que Deus continue te abençoando. Amém. E sucesso aí na sua vida materna, profissional, em todas as áreas, né? Muito obrigada mesmo. E eu fico à disposição, né, para conversar, dúvidas, o que tiver à tua disposição. Tá, então, ó, o Instagram da Juliane, né? Juliane Moreno, NeuroPP. Isso. Então, você entra lá e manda mensagem para ela, faz uma cotação, enfim. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Desde já agradecer, põe de novo na tela, por favor, Lucas Braga, o QR Code da Pianway. Você que deseja aí adquirir uma bicicleta motorizada, aponta o QR Code, seu celular na tela e coloca lá o APPI Diego, é o cupom de desconto, você vai ter um desconto na compra da sua bike motorizada. Tá na moda, hein? Tá na moda, eu vejo um monte aí, é lazer, entregando o iFood, enfim. Então, tá aí o QR Code, obrigado, vou dar um abraço à Nadinha, ao Lincoln, muito obrigado. Gente, é isso aí, ficamos por aqui, semana que vem tem mais. Gostou do presente? Amei. Já conhecia, né, a Carla Lenz, já... Bom, a Juliana já conhecia, então ela só vai... Mas eu queria ganhar, nunca tinha ganho. Pronto, aí, amei. Gente, muito obrigado, Deus abençoe você. Bom final de semana, curta, compartilhe esse vídeo, por favor, nos ajude essa mensagem chegar a maior número de pessoas. E se Deus quiser, sexta-feira a gente tá de volta. Valeu! Capital Contabilidade, imposto de renda, abertura, regularização e encerramento de empresas. @Capital Contábil _. Nova Aliança Distribuidora, distribuição de alimentos, foco na área de mercearia seca e doce. @Nova Aliança Distribuidora SP. Colo de Mãe, literatura infanto-juvenil cristã. Divulgação e venda no varejo de literatura infanto-juvenil cristã. @Larifarias.colo de Mãe. Pico Ruxos, educação que acolhe, ensina e prepara para o futuro. Colégio Pico Ruxos. Pianway, bicicletas motorizadas com condições especiais, qualidade, economia e ótimas condições. F5 Star Seguros, especialistas em auditoria e redução de custos para plano de saúde, empresarial e familiar. Bloom Odontologia, seu sorriso, sua autoestima, confiança e seu bem-estar. Atendimento cuidadoso e planejamento individualizado com a doutora Lani Martins.